Alunos e alunas das turmas de segundo ano do ensino médio da Escola Ubirajara, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Geografia do bimestre, a última aula antes do nosso provão. Na aula de hoje a gente encerra os conteúdos referentes ao segundo bimestre do segundo ano. O tema da nossa aula hoje será a industrialização diferencial, a industrialização dos países desenvolvidos. Na última aula, na aula 4, o professor João Sérgio apresentou de uma forma muito bem explicada para todos vocês a parte introdutória da geografia das indústrias, falando sobre a importância das atividades industriais na transformação do mundo, falou sobre a evolução do processo produtivo, tanto nas eras pré-industriais como pós-industriais, citando aí a produção por artesanato, o processo de produção manufatureira e após a Revolução Industrial, nas 4 fases, ele fez um apanhado das características que marcam a industrialização, o processo de produção industrial. Falou sobre imperialismo, alterações do modelo econômico e a exploração no mundo industrial. Falou sobre a industrialização e definição do desenvolvimento. Falou sobre as 4 revoluções industriais, as suas tecnologias, as fontes de energia que elas utilizam. Falou sobre métodos de trabalho da indústria, em especial o toyotismo, o fordismo, o taylorismo, e as especificidades de cada um desses modelos. Apresentou a lógica de localização industrial, o que determina a localização das indústrias e o fenômeno da desconcentração industrial. Falou sobre a classificação das atividades industriais no Brasil e no mundo, estabelecendo aí os tipos de produção e as classes, das indústrias que nós temos, dependendo do tipo de produto, dependendo do nível de tecnologia e assim vai. E também falou sobre os fenômenos de concentração industrial e o fenômeno da dispersão industrial, certo? Que são conceitos muito importantes a ser considerados no estudo da geografia das indústrias. Na nossa aula hoje, a gente vai aprofundar um pouco esse conceito, esses conceitos. Nós vamos resgatar alguns dos conceitos que foram estudados na aula passada, fazendo uma apresentação mais voltada para o tema da nossa aula de hoje, que seria a industrialização dos países desenvolvidos. Trataremos sobre o processo de industrialização diferencial entre os países, o que marca a diferença no estabelecimento da atividade industrial em cada um deles. Buscaremos entender o processo industrial, o sucesso industrial entre as nações ditas pioneiras, aquelas que primeiro desenvolveram a industrialização. Faremos uma análise das particularidades de alguns países integrantes do grupo G7 no aspecto industrial, de cada um deles, aqueles que são mais industrializados, o que marcou o processo de industrialização deles, até para a gente tomar como referência o que eles fizeram diferentes dos outros países e se tornar desenvolvidos. E tentaremos fazer uma reflexão sobre as consequências geopolíticas dessa corrida industrial entre as nações desenvolvidas, certo? Então, o nosso assunto da nossa aula de hoje, ele está presente no capítulo 7 do livro de vocês, certo? O capítulo 7, ele começa na página 158. O capítulo já está disponível no site da escola para que vocês possam consultá-lo em PDF. Eu deixei aqui também um videozinho falando sobre essa questão da Revolução Industrial, do processo de transformação do mundo, e fundamentalmente no Brasil, com as revoluções industriais. Vocês podem assistir, e traçar as reflexões de vocês acima deles, tá bom? Lembrando que para vocês terem acesso a esses slides também estão disponíveis no site da escola. E aí vamos fazer a definição do nosso marco referencial da nossa aula hoje. E lembrarmos que
o Reino Unido, França, Estados Unidos foram os países pioneiros, os primeiros a produzir a industrialização, né? Isso já no final do século XVIII e início do século XIX. Ou seja, o processo de transformação com a utilização de máquinas, ele é bastante recente na história humana, né? E aí, esses países que foram os primeiros a produzir com a utilização de máquinas, eles vão ter um destaque no desenvolvimento dessas atividades. Logo, esses países foram seguidos de Alemanha, Itália e Japão, que se industrializaram na segunda metade do século, né, desse mesmo século, século XIX, tá bom? E na aula de hoje nós vamos tentar exemplificar o processo industrial das potências, considerando a história industrial do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão. E aí foram selecionados esses 4 porque são os que estão disponibilizados no livro de vocês e são hoje, né, os mais importantes exemplos de nações industriais que nós temos. Os países centrais que dão continuidade ao seu desenvolvimento industrial, eles dão continuidade, quer dizer, além deles serem os pioneiros no processo de industrialização, eles dão continuidade na evolução, nas revoluções industriais, certo? Pois eles adotam rapidamente as condições modernas de produção, pesquisam novas tecnologias, contam com mercados dinâmicos e financiamentos, sem contar a histórica exploração que impuseram sobre outros territórios. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão são grandes potências industriais do século XX, responsáveis por 71% do total mundial das exportações industriais na época. Eles formaram o que chamamos de G7, ou Grupo dos Sete, das 7 nações mais desenvolvidas do mundo. Lembrando que essa denominação ela vai surgir após a Guerra Fria. Aliás, durante a Guerra Fria, né? E aí, após a Guerra Fria, é incluída aí a Rússia, formando o que nós chamamos de G8, tá bom? Então, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos, né, mais ricos do mundo, e eles têm uma característica em comum que seria esse aspecto da industrialização. E aí vale lembrar, quando nós estudamos desenvolvimento, eu falei com vocês que por muitos anos, por muito tempo, o critério que determinava o nível de desenvolvimento do país era a produção industrial e o PIB, certo? E aí, devido a esses aspectos, essas nações elas se tornaram as mais desenvolvidas, tá bom? Lembrando que nós temos critérios de desenvolvimento diferentes adotados hoje, após a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, do IDH, mas mesmo assim, esses países eles estão no topo, certo? Nos rankings de crescimento econômico a nível internacional. O que esses países fizeram para fortalecer suas economias e se tornarem potências mundiais? A história de sua industrialização, ela pode nos dar uma pista para essa resposta. E é o que nós vamos procurar ver na nossa aula de hoje. Começamos falando do Reino Unido. E aí é interessante a gente ver que o Reino Unido foi o primeiro país no mundo a produzir utilizando de máquinas, né? A invenção da máquina veio justamente desse país. E o que fez com que o Reino Unido se tornasse esse pioneiro no processo de produção industrial foi um conjunto de características que marcaram o próprio país, certo? E aí no livro de vocês ele apresenta um conjunto de características históricas, né, que vão fazer com que a Inglaterra, o Reino Unido, certo? Ele se desponte em relação aos outros no processo de produção industrial, certo? E aí é interessante a gente ver o seguinte, que a industrialização pioneira a se desenvolver na Inglaterra foi a indústria têxtil, quer dizer, ele começou com a fábrica de tecidos na segunda metade do século XVIII,
sendo que os primeiros teares industriais, eles eram produzidos de maneira artesanal. Por quê? Porque não existia fábrica ou máquinas antes dela, certo? Então as primeiras fábricas, as primeiras máquinas, elas eram feitas de maneira artesanal, porque não existia máquinas antes delas, certo? E aí durante mais de um século, a Inglaterra dominou com exclusividade a produção industrial, organizada para viabilizar a maior concentração de capitais. Possuidora de carvão, de capital e de tecnologia, a Inglaterra e posteriormente as demais nações desenvolvidas fortaleceu pouco a pouco as indústrias de base, além de já ter o domínio do setor de bens de consumo. E aí lembrando a classificação dos setores de bens de consumo, né? São aqueles produtos que são criados, confeccionados para o abastecimento das necessidades humanas, tá certo? E a indústria de base é aquela que fornece subsídios para outras indústrias. Esses conceitos foram tratados na aula passada pelo professor João Sérgio, tá bom? O livro de vocês ele chama atenção para um aspecto político, certo? Um aspecto político que vai marcar aí uma característica que vai propiciar à Inglaterra, ao Reino Unido, esse caráter pioneiro no processo industrial, que seria, aí, no caso, a Revolução Gloriosa, né, de 1688, né, com a assinatura da Declaração dos Direitos Humanos, e isso produziu uma transformação política, né, em que nós tivemos um poder monárquico, o poder do rei, limitado e uma transferência desse poder para o parlamento, certo? E em que se fazia representar, dentro desse parlamento, a esfera da burguesia, né? Os industriais, os grandes comerciantes, que se fizeram representar nisso. Graças a essa transformação política, o Reino Unido ele conseguiu, né, juntar capitais e financiar o processo de criação das máquinas, tá bom? Então essa característica histórica, né, política, fez com que levasse a uma transformação tecnológica no processo de produção da Inglaterra, certo? E aí a gente vivencia o seguinte, ela combinava vários fatores, como falei agora há pouco, né? Nós tínhamos, além das reservas de carvão mineral, havia uma grande reserva também de capitais. Por quê? Porque a Inglaterra, através do capitalismo comercial, conseguiu reunir uma grande quantidade de dinheiro. E esse dinheiro passou a ser investido na melhoria do processo de produção, fazendo com que aumentasse o processo de produção, gerando mais mercadorias e aumentando aí a economia do país, tá bom? Mas há um aspecto interessante que a gente deve ressaltar nesse processo, que vai ser fundamental para marcar aí a incorporação do sistema capitalista nesse processo produtivo, que seria o trabalho assalariado. Então, o Reino Unido já desenvolvia uma forma de trabalho assalariado, né, diferentemente de outros países, e isso vai marcar potencialmente um desenvolvimento dessas partes da produção em escala industrial, tá bom? O processo de revolução industrial do século XVIII e XIX, ele vai ser marcado pelo advento da máquina a vapor. Sendo assim, né, nós temos a existência de minas de carvão, ou a existência de jazidas de ferro, né, que é uma das principais matérias-primas, como um elemento fundamental para garantir a localização da indústria, né? Quando o professor João Sérgio falou sobre a lógica da localização industrial, ele falou que as primeiras indústrias elas se localizavam próximas às fontes de energia e matérias-primas, certo? Mas não só disso o Reino Unido ou a Inglaterra ele se beneficiava, né? Tinha uma série de outras características, como por exemplo os portos. A localização dos portos da Inglaterra elas são estratégicas para auxiliar o processo de escoamento da produção. E aí nós tivemos o desenvolvimento da siderurgia e das indústrias têxteis, né,
uma produção de grandes locomotivas, navios a vapor, no setor de transportes, mas também na fabricação de máquinas que eram utilizadas em outros processos industriais. E isso marcou a primeira indústria da Inglaterra, do Reino Unido, certo? E aí, para que eles pudessem garantir o escoamento dessa produção, era necessário que houvesse uma interligação entre o eixo fluvial, que seria aí os rios, né, para o escoamento de transporte da matéria-prima, transporte do carvão, e os portos para conectar a produção industrial da Inglaterra com o restante do mundo. Depois, outros setores de produção, eles vão serem desenvolvidos no Reino Unido, a saber aí o setor de transportes, com a fabricação de automóveis, ou depois a produção de remédios, né, a indústria farmacêutica, que vai ser bastante desenvolvida, e esse processo de produção industrial ele vai se aperfeiçoando cada vez mais com o passar do tempo, né, fazendo aí com que o Reino Unido se torne aí uma grande potência mundial durante alguns séculos. Não só no aspecto de produção industrial, mas também no aspecto de dominação internacional. Isso fez com que o Reino Unido tivesse uma pressão muito grande de necessidade de matérias-primas, mercados consumidores, e promovesse a colonização de outros territórios. E isso vai gerar uma repercussão geopolítica na dominação dos territórios além mar por parte desses países. Não só do Reino Unido, mas da França também e outros países industrializados. Tá bom? Com o desenvolvimento das tecnologias, do conhecimento, o Reino Unido ele vai ter um grande desenvolvimento na área, hoje fundamentalmente, na área da biotecnologia, né, com a criação de grandes parques tecnológicos, como o de próximos à Universidade de Cambridge, certo? E aí esses conhecimentos científicos, né, é o que vai marcar aí o diferencial, o desenvolvimento técnico-científico é o que vai marcar o diferencial das indústrias desses países desenvolvidos, de indústria de ponta, para os países, por exemplo, do terceiro mundo ou em desenvolvimento, países em transição. Tá bom? No Reino Unido, nós temos aqui um mapa que mostra os principais tipos de indústria que existem no território e a localização delas. Veja que nós temos muitas indústrias ainda na região central do país, mas o que mais aglomera indústrias aí, as regiões com maior concentração industrial, são as regiões portuárias, né? Aí no caso Lancashire, né? Próximo aí o País de Gales, as regiões portuárias deles também, e assim vai. Contudo, apesar dela ter um grande crescimento econômico, após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido ele começou a diminuir o ritmo de desenvolvimento. Não só o Reino Unido, mas o Reino Unido foi um dos que sofreu mais com a crise após a Segunda Guerra Mundial. Tanto que, para ele conseguir se restabelecer, ele necessitou de uma ajuda financeira dos Estados Unidos através de um pacto chamado Plano Marshall, em que os Estados Unidos vai financiar a reconstrução das potências europeias ocidentais que foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, no período que vai de 1990 até o 2014, o país conseguiu se recuperar, né, passando do Japão e da Alemanha e da França, mas ainda ficou atrás de Estados Unidos e China na determinação aí do PIB internacional. E aí nós podemos fazer uma análise desses dados do PIB com base aí em 2014 em relação a outros países que são potências mundiais. Aqui mostra também como que nós tivemos o processo de crescimento, certo? Essa barrazinha laranja nós temos aí é o crescimento entre 90 e 2014 e o crescimento
entre 1947, após a Segunda Guerra Mundial, até 1987. Perceba que no verde, que é o período em que o Reino Unido ele praticamente não teve um crescimento econômico favorável. Veja que ele está atrás da França, da Alemanha e do Japão. Contudo, se nós considerarmos os gráficos laranjas, né, que são os mais recentes, podemos perceber aí que ele está na frente de França, Alemanha e Japão, ficando atrás apenas de Estados Unidos e França e China, que foi o país que mais cresceu na produção industrial. Falando sobre os Estados Unidos, para a gente falar sobre os Estados Unidos é necessário a gente fazer um resgate histórico, lembrando que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, certo? E que essas 13 colônias elas se tornam independentes, né? E a assinatura da independência dos Estados Unidos vai marcar aí o processo de formação do país, né? Dia 4 de julho de 1776. Gente, quem quiser se aprofundar sobre essa história, o livro de vocês ele traz uma série de informações a esse respeito, certo? E aí, quem quiser se aprofundar, pode fazer a leitura no próprio slide, como também pode consultar o livro didático de vocês, tá bom? E aí, após o processo de consolidação das 13 colônias como país, o que vai acontecer? Os Estados Unidos ele vai começar um processo de investimento na área da produção industrial. As colônias do norte dos Estados Unidos, elas eram colônias que tinham uma característica muito semelhante às da Inglaterra. E aí elas se desenvolveram como colônias de povoamento. Diferente das colônias do sul, né, dos Estados Unidos, que eram colônias de exploração, assim como o Brasil. Devido às condições tropicais, Flórida, aquela região ao sul dos Estados Unidos, elas desenvolviam atividades do tipo plantation, com latifúndios e mão de obra escrava. Então, não se diferenciava muito do que a gente tinha aqui no Brasil. E esse dado aqui vai ser considerado como um importante para que os Estados Unidos se tornasse a nação que ele é. Por quê? No norte dos Estados Unidos, devido à não existência de jazidas de ouro, nem de prata, nem a existência de solos tropicais onde poderiam ser cultivados gêneros para serem exportados, elas acabaram se tornando apenas um reduto de povoamento, certo? Também não existiam muitos povos nativos, né, indígenas nessas regiões. Então, os povos que chegaram lá, normalmente, em sua grande maioria, cristãos, evangélicos, né, cristãos protestantes, que vieram para essa região para formar o novo mundo, né, para criar uma nova realidade, certo? Baseada em princípios cristãos, né, de fraternidade, etc. Fundamentado no trabalho, certo? Com a mão de obra familiar, mão de obra assalariada nas cidades. E aí eles começaram a produzir um crescimento e investiram no processo de manufatura, depois da industrialização, tá certo? E isso vai marcar aí vai ser um marco que vai fazer com que os Estados Unidos se destaque em relação a outros países que foram colônias, certo? E aí a gente vai vivenciar um processo, gente, que vai ter uma expansão do território dos Estados Unidos. Eles vão necessitar aumentar o seu território e aí várias guerras vão acontecendo. O extermínio de povos nativos, o que chamamos de conquista do Oeste. Mas é interessante a gente considerar o seguinte, que o fato dos Estados Unidos, né, ser um país com maioria de primeiros imigrantes britânicos, de religião cristã protestante, né, eles fizeram com ideias calvinistas, né, que não tinham a proibição da obtenção do lucro, da riqueza, né, desde que ela fosse fruto do trabalho. Então isso favoreceu ao desenvolvimento de uma sociedade industrial, certo? Capitalista, que vai transformar a realidade das Américas, tá
tá bom? Além disso, alguns fatores naturais, eles vão ser muito importantes para auxiliar nesse processo de fundação das indústrias dos Estados Unidos. Um aspecto interessante é, no caso aí, as minas de metais, certo? Os Estados Unidos ele tem uma grande abundância aí de metais, principalmente nessa região aqui, onde surgiram as primeiras indústrias, são as regiões aqui, né, do nordeste dos Estados Unidos, né, as colônias do norte. E aí nós temos o desenvolvimento que vai potencializar a formação das indústrias primitivas dos Estados Unidos, tá bom? Então é legal a gente visualizar que, além disso, os Estados Unidos têm grandes reservas de gás natural, petróleo, carvão e um grande potencial hidrelétrico que pode ser aproveitado. Então as fontes de energia nessas regiões próximas aos lagos, grandes lagos, vão potencializar o desenvolvimento industrial dessa região, certo? E aí nós podemos ver aqui o aproveitamento energético desse mapa, o aproveitamento energético das regiões, né, ao norte dos Estados Unidos, na fronteira com o Canadá, para obtenção de fonte de energia para as indústrias, né? No caso aí da eletricidade, tá certo? Mas aí a gente vai ter uma guerra, né, um conflito, porque as colônias do sul elas não queriam se adequar a essa nova realidade, né, das colônias do norte. E aí começou uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, em que as colônias do sul queriam se separar do restante dos Estados Unidos. E aí o nome dessa guerra foi a Guerra da Secessão, que aconteceu entre os anos de 1861 ao ano de 1865, certo? E aí, no final desse conflito, o norte burguês ganhou, né? Produziu uma unificação territorial que já se estendia do Atlântico até o Pacífico, por conta da conquista do Oeste, né? Que vitimou muitos dos povos nativos da região central dos Estados Unidos, às custas desse genocídio, e aumentou aí o mercado consumidor para os bens produzidos por suas indústrias do norte, né? E aí a elite nortista estimulou aí uma imigração, e aí começou a vir gente de outros países para ocupar esse território dos Estados Unidos. E aí o Abraham Lincoln ele vai criar aí a lei Homestead Act, né, que é a lei de terras dos Estados Unidos, que vai distribuir terras para a fixação de imigrantes na região central dos Estados Unidos. Embora essa lei tenha garantido a ocupação das terras do Oeste, o que contribuiu para atrair imigrantes, ampliar o mercado interno do país, foi a aceleração do seu processo industrial, né? Então, entre 1850 e 1929, mais de 22 milhões de imigrantes, predominantemente os europeus, eles se fixaram nos Estados Unidos, certo? E isso só vai ter uma diminuição após a crise da Bolsa de Nova York, em 1929, mas o fluxo ele volta a crescer depois, né? Principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial. E hoje tivemos um pico, né? Após o ano 2000, nós atingimos um pico aí, com um grande fluxo migratório, né? Não mais agora de europeus, mas de várias partes do mundo. Quando você visita Nova York, você fica impressionado com a quantidade de pessoas de nacionalidades diferentes que você encontra lá, certo? Então, os Estados Unidos é um país que tem uma enorme quantidade de imigrantes. Nem sempre eles são bem tratados lá, mas é um país que foi feito a partir da imigração. Assim como o Brasil, né? Aqui nós temos os dados relativos à imigração. Perceba aí que durante os período após a crise de 29 diminuiu a imigração e nos anos subsequentes nós tivemos um aumento novamente. No ano de 2010, novamente diminuiu a quantidade de imigrantes nos Estados Unidos, fruto aí da crise econômica que o país vivenciou.
A distribuição das indústrias dos Estados Unidos, como eu falei, a primeira indústria, né, dos Estados Unidos ela vai se localizar na região Nordeste, nas regiões dos Grandes Lagos. Isso porque essa região, além de serem as colônias do Norte, que iniciaram o processo de industrialização, essa região aqui ela tinha condições naturais, né, de minérios, de recursos, de energia que vão favorecer esse processo de formação da indústria, tá bom? Mas aí depois a indústria ela vai, né, nessa região dos Grandes Lagos, ela vai se especializar na parte da siderurgia, né? Como aí o exemplo, a United States Steel, que é a maior do país, sediada em Pittsburgh, concentram-se no estado da Pensilvânia, em razão da disponibilidade de carvão, da facilidade de recepção de minério de ferro, das proximidades dos centros consumidores. Apesar do fechamento de fábricas que aconteceram após a grande recessão e a transferência de usinas para outras áreas, Pittsburgh ainda hoje é conhecida como a capital do aço, certo? Então, só para dar um exemplozinho, para vocês entenderem o tipo de indústria que se especializou no que a gente chama de Manufacturing Belt, ou o cinto da manufatura, o cinto industrial, né? O cinturão industrial de produção industrial nos Estados Unidos. Tá bom? Ao sul, nós temos aí um desenvolvimento de atividades industriais mais voltadas para a produção de energia, isso devido à descoberta do petróleo, né, gás natural no Texas, mas nós temos também o desenvolvimento da área da indústria aeroespacial, né, a indústria de foguetes, a indústria de aviões e outras coisas do tipo. E no oeste dos Estados Unidos, nessa região aqui, nós temos aí o Vale do Silício e aí o desenvolvimento de uma indústria de tecnologia, certo? Com o desenvolvimento das universidades nessa região, houve um grande avanço técnico-científico que foi aprimorando o processo de produção, principalmente na parte de computadores, de processamento de dados, etc. Tanto que a gente pode perceber na região do Vale do Silício, nós temos aí a maior concentração de empresas do mundo, certo? Tem alguns exemplos aí que podem ser simbolizados por essa imagem, para vocês terem uma ideia. Essa é a região com maior concentração de empresas. Na Alemanha, um breve histórico da formação do país, a gente tem como acompanhar no livro didático de vocês, certo? A partir da página 176, ele vai apresentar aqui uma infogravura que vai mostrar para vocês todo o processo de evolução da Alemanha. Lembrando que a Alemanha ela é um dos países, é um país recente, né? Era um conjunto de territórios que foi unificado recentemente. Ela é mais jovem que o Brasil. É um país que foi formado depois do Brasil. O processo de unificação da Alemanha foi em 1861. O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, certo? Então, nós somos mais antigos do que a Alemanha. Entretanto, os povos que habitavam essa região germânica, eles são povos que fundaram feudos, né? Vários grupos diferentes que tornavam territórios independentes, certo? Mas a unificação do Estado alemão trouxe à tona uma preocupação, que seria o problema deles terem perdido a corrida pela colonização, e eles não tiveram territórios colonizados. E aí, como consequência, eles começaram a buscar a compensar esse processo, investindo na industrialização, investindo na educação da população. E aí, um dos fatores que vai marcar a indústria alemã, a sofisticação da indústria alemã, é a grande capacidade de treinamento, né, a grande capacidade de produção dos seus funcionários, né, que tem um elevado conhecimento técnico agregado, certo? E, somado a isso, a busca por novos territórios, que aí vai culminar aí no acontecimento das guerras mundiais, né? Tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial, elas serão
impulsionadas por essa corrida territorialista, né? Essa busca por ampliar o seu território, né? A Alemanha, assim como os Estados Unidos, é um país que se formou em cima de guerras, né? Para anexar partes de territórios de outros países ao seu. A indústria alemã, ela tem uma importante distribuição, certo? A distribuição dela ao longo do território, e isso acontece graças ao fato da Alemanha ter um conjunto de rios, né, que integram o seu território. E aí, nas áreas próximas a esses rios, se desenvolveram os principais polos industriais da Alemanha, certo? Quem quiser e puder se aprofundar nesses assuntos, esse material ele está disponível no livro didático de vocês, e é interessante que vocês possam se aprofundar. Sobre o Japão, nós temos que tratar aí o processo de formação, né, da industrialização no Japão. A gente tem que fazer um resgate sobre a abertura do Japão para o mundo, né? Durante o período do shogunato, o Japão ele se fechou para o mundo, ele não permitia o ingresso de pessoas de outros países, de outras nacionalidades, mas depois houve a restauração durante o período Meiji, e aí isso proporcionou ao Japão um processo de crescimento, né? O Japão, gente, até o período de 1867, ele vivia um período feudal, certo? Enquanto os outros países já tinham saído do feudalismo, o Japão ainda estava isolado naquela ilha ali, um regime fechado, totalitário. Mas aí houve um processo de reabertura com investimentos na área da indústria durante o período da restauração, entre 1867 e 1912. Contudo, esse governo ele era um governo centralizado, ditatorial, né, baseado na religião, que não proporcionava um amplo desenvolvimento do país, né? Esse grande desenvolvimento que o Japão vai sofrer na produção industrial vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos vai ser ocupado o Japão vai ser ocupado pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam a financiar a reconstrução do Japão, tornando ele uma vitrine do capitalismo no mundo oriental, certo? E graças a esses grandes investimentos que os Estados Unidos vai fazer, o Japão ele investe na melhoria da tecnologia e também na educação do seu povo. E isso tem um diferencial, né, que a gente pode considerar aí no processo. Esse videozinho, gente, que eu botei para vocês é o Samurai X. Ele é um mangá, né, e um anime que conta aí a trajetória aí de um samurai dessa época aí da restauração Meiji, certo? Aí quem tiver interesse de conhecer, eu coloquei aí o link do YouTube para vocês acessarem, caso tenham interesse, tá bom? Aqui fala sobre o processo de distribuição da indústria japonesa, fala sobre a expansão, a política expansionista do território japonês durante o século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, as consequências que isso vão trazer para o Japão. A gente vivenciou um boom no processo industrial japonês durante o século XX, mas agora, no final do século XX, e aí em consequência de mercados competitivos próximos e da escassez de recursos naturais, fez com que o Japão tivesse uma diminuição da sua participação internacional no processo de industrialização, certo? Então, as crises econômicas fizeram com que o Japão perdesse um pouco essa sua hegemonia no processo industrial internacional. Hoje, a Alemanha ela se desponta, né, gente, como uma grande nação que vai desenvolver aí já a quarta revolução industrial, né? E o que eu tinha para falar sobre o assunto era isso. Não tem como a gente falar sobre tudo, né? Senão a aula fica muito longa. Na nossa próxima aula a gente vai fazer uma revisão de preparação para
a nossa prova bimestral. Gente, estude, certo? Não deixe de fazer a leitura dos materiais que estão disponíveis aqui nos slides, nem de fazer a leitura do livro didático. É muito importante que vocês se aprofundem nesses conhecimentos, certo? O que a gente fala na aula é só o mínimo para que possa auxiliar vocês no processo de formação de vocês, tá bom? Mas aí a formação de vocês ela só vai acontecer se você estudar, tá certo? Se você se desenvolver, se disponibilizar tempo, né, e esforços aí para estudar, tá certo? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro.